confesso-vos que este acerto de relógio nos dá muito gozo, tanto a mim como à Sónia, para apresentarmos às 11 em ponto este espaço de saúde. Hoje com o Dr. Carlos Martins. Olá, Carlos. Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sónia. Bom dia aos teus telespectadores. E para falarmos de um tema que recorrentemente é aqui comentado na Praça da Alegria, mas que nunca é demais falarmos sobre ele, porque inevitavelmente sucede a todas as mulheres, a menopausa. É verdade. Antes de mais, a menopausa não é uma doença. É uma fase natural da vida da mulher. Mas realmente é algo e é um estadio, se quisermos chamar assim, na vida da mulher que causa imensa confusão na cabeça das pessoas e realmente também existe muita variedade ou muita variabilidade de pessoa para pessoa. Há mulheres que vivem esta fase da vida de uma forma espetacular, linda, é um encanto ver como certas mulheres vivem esta fase da vida e há outras que têm mais dificuldade. Algumas praticamente andam por ela, não é? E dizem isso mesmo, mas como é que tu tens afrontamentos, como é que tu acordas de noite? Há umas têm muita sintomatologia e outras não. E outras não. É verdade. Há pessoas que realmente têm uma série de sintomas, dos quais nós já vamos falar a seguir, e há outras que não têm praticamente sintomas, que só notam pela ausência da menstruação. Sim. E de resto, antes pelo contrário, parece que até rejuvenescem e que a vida se lhes abre, até do ponto de vista da sua vida íntima, da sua atividade sexual, que ficam, de certa forma, numa fase com mais qualidade da vida. Mas não era assim antigamente, era visto como uma fase em que a mulher quase que morria para a vida, meu Deus, é que se ia para velha, completamente, não é? ou era marcava... Era, não é? A partir dali era velha. Eu não diria, digamos, que esse pensamento seja antigo. Ainda é frequente comum encontrarmos mulheres com essa ideia, que a menopausa é o fechar para a vida. Temos de ter consciência que a vida, nomeadamente a esperança de vida, mudou. Claro. Hoje em dia a mulher vive mais e esperemos que consiga viver também melhor. Claro. E temos de ter consciência que hoje em dia a fase da vida em que a mulher está em pós-menopausa, ou seja, após a menopausa, corresponde a cerca de 1/3 da vida da mulher. De modo que será um desperdício deitar 1/3 da vida fora, não é? Aproveitá-la. Exatamente. Não é? E o truque será esse. Vamos tentar dar algumas dicas para que a mulher encare isto de uma forma mais positiva e que saboreie esse terço da vida que é importante. Mas antes das suas dicas, preciosas dicas, este assunto continua a suscitar dúvidas. É? E, portanto, a Manuela Bateira será a primeira a colocar uma questão ao doutor. Olá, bom dia. Eu gostaria de saber, por favor, se existem alimentos que ajudem a aumentar os calores do período da menopausa. Muito bem, obrigado, Manuela, pela sua pergunta. É assim, a questão dos alimentos é realmente uma questão muito frequente na consulta e existem até certos mitos associados e há mulheres que às vezes durante essa fase evitam certos alimentos. Na verdade, do ponto de vista científico, nós não temos muita prova em relação a esse aspecto. Contudo, temos realmente algumas mulheres que associam claramente que se, por exemplo, comerem uma refeição mais picante ou mais apetitosa, que acham e notam que realmente isso lhes cria condições para ter uma crise de afrontamentos, de uma crise de calores. Também se comerem os alimentos, no fundo, mais quentes, se os alimentos estiverem mais quentes, a escaldar, como se costuma dizer, não é? Isso também pode, às vezes, em algumas mulheres, induzir o aparecimento dos calores. Contudo, não é, digamos, uma regra generalizável. É muito variável de mulher para mulher. Não é nada provável. Exato. Obrigada. Nada que se possa provar, não é? Sim. Provável pode ser, no sentido da probabilidade, não no sentido de uma relação causa e efeito. Uma relação causa e efeito, essa não pode ser verificada. A próxima pergunta é de quem? Ricardina Nogueira. Bom dia, como está? Bom dia, eu gostava de fazer uma pergunta ao Sr. Doutor. Uma pessoa que seja operada e que lhe retirem o útero, fica logo em menopausa? Sra. Ricardina, nesse campo existem dois tipos de operações que são diferentes. Uma coisa é a mulher ser operada e ser-lhe retirado o útero só. E a outra situação diferente é aquela em que a mulher é operada e lhe é retirado o útero e os ovários. Uma mulher a quem lhe sejam retirados os ovários realmente fica em menopausa. Nós chamamos a isso uma menopausa cirúrgica. Uma mulher a quem seja retirado apenas o útero
não fica em menopausa. Deixa de ter menstruações, deixa de ter os períodos, mas os ovários continuam lá, continuam a desempenhar o seu papel, continuam a produzir as hormonas, até que há de chegar a determinada altura à idade em que terá que ocorrer de uma forma natural a menopausa. Ou seja, essa mulher que retira só o útero não fica em menopausa. Ok. Muito mais, está Última respondido. pergunta. É a Maria Adelaide Santos. Bom dia. Bom dia, Sr. Bom dia, Cidade de Leite. A menopausa leva a um menor desejo sexual? Essa pergunta também é muito recorrente e muito frequente. É assim, é muito variável de mulher para mulher. Existem algumas circunstâncias, alguns sintomas, e eu já vou esclarecer quais, que realmente podem contribuir para que a vida sexual da mulher perca alguma qualidade. Contudo, por vezes verificamos o oposto. Também verificamos que, em algumas mulheres, realmente o facto da mulher já não ter que se preocupar com uma possível gravidez, isso liberta, relaxa e ela realmente até melhora a sua qualidade da vida sexual e até melhora o seu desejo de realmente ter atividade sexual. Vamos aprofundar então esta questão, vendo algumas das explicações que nos preparou, exatamente para compreendermos e conhecermos melhor Exatamente. a menopausa. Podemos já passar ao Que slide não é seguinte. um problema exclusivo das mulheres, e é bom também que os homens não se ponham de parte. Exatamente. E eu tenho uma mensagem depois no final para transmitir em relação a isso. Ótimo. Está bem? Compreensão pela parte masculina. Não Sim. me quero antecipar. Ok. Cá está um caso da consulta. A Júlia, de 53 anos, veio ter comigo à consulta. Vejo-me aflita com os calores. Ando cansada e sem paciência. Realmente, neste caso, a menopausa não estava a correr bem. A Júlia tinha crises intensas de calores e, associado a isso, já estava com problemas de sono, com alterações do humor, que levavam a que ela realmente se sentisse cansada e com dificuldade nas suas relações do dia-a-dia, Sim. com quem trabalha, com os amigos e com a família. Passamos para outro caso, totalmente o oposto, a Fátima, 50 anos. Ando mesmo bem. Sr. Doutor, estou encantada. Lembro-me de uma paciente, por acaso não foi a Fátima, foi outra paciente, Sim. que a dada altura me disse assim: Sr. Doutor, desde que tive a menopausa, nunca mais soube o que era ter frio. Isto correu tão bem. Passei a dormir só com o lençol. Uma afirmação deste tipo é espetacular, é um encanto. Ainda por cima, quando a mulher diz isto com satisfação. E realmente é um encanto ouvir alguém dizer isto com esse consolo e até faz-nos pensar, bom, isto seria uma solução para os problemas energéticos do país. Quem sabe. Mesmo assim, ela Uma pergunta- corrente positiva e uma negativa e pronto, tínhamos eletricidade em Doutor, casa. mesmo assim a Fátima Exatamente. andava muito bem, mas perguntou se deve tomar algum medicamento. Exatamente, porque qualquer modo. esta é uma preocupação frequente das mulheres. E isto tem a ver, nós, medicina, às vezes induzimos certos comportamentos. E houve uma fase, até relativamente recente, durante cerca de uma década, em que praticamente todas as mulheres que entravam em menopausa recebiam um tratamento Tratamento chamado hormonal. tratamento hormonal de substituição. As mulheres têm consciência disso e sabem que isso foi uma prática comum e às vezes até as amigas vão dizendo umas às outras e isso às vezes, mesmo nas mulheres que estão bem, em que tudo está a correr bem, fica a dúvida, devo tomar alguma coisa ou não. Daqui a um bocadinho vamos então falar Ok. sobre os tratamentos. Podemos passar ao slide seguinte. Então hoje estamos a falar do aparelho reprodutor feminino. Durante a vida em que a mulher, digamos, é fértil, a partir da adolescência, periodicamente, normalmente mensalmente, digamos, os ovários da mulher produzem aquilo que é a célula reprodutora feminina, o óvulo. Com essa produção, ou em simultâneo com essa produção, existe a produção de hormonas. E essas hormonas têm, digamos, uma cadência de produção que é cíclica. E isso é que contribui depois para que a mulher tenha a menstruação. Podemos passar ao slide seguinte. Vamos agora olhar então para esta parte, para a zona da bacia com mais detalhe. Cá está, temos aqui o canal vaginal, não é? A vagina. Depois o útero, que no fundo é uma pera invertida, mais ou menos o tamanho de uma pera. As trompas,
E então aqui os ovários. A menopausa ocorre quando os ovários deixam de ser capazes de produzir a célula reprodutora feminina, os tais óvulos. Quando isso acontece, eles deixam de produzir as tais hormonas, nomeadamente os estrogénios, na quantidade em que era habitual. E há uma cadência, uma diminuição digamos, de estrogénios no corpo da mulher. Essa diminuição é que origina os sintomas que muitas vezes estão associados à menopausa. Podemos passar ao slide seguinte. Vimos de uma fase, então, em que a mulher tem as suas menstruações habituais, com aquela cadência, e a dada altura pode acontecer o seguinte: pode acontecer que existe uma alteração dessa cadência, ou então existe uma alteração da quantidade de fluxo menstrual. Tanto pode ficar maior, como pode ficar mais curto o fluxo, passa, e esse já por exemplo, será um sinal de perimenopausa? Exatamente. Então passamos para a fase de transição, que designamos por perimenopausa, em que existem normalmente irregularidades menstruais. Pode durante alguns meses, às vezes, até nem existir menstruação, mas depois pode voltar a aparecer e a ocorrer. Atenção, uma mensagem esse importante. Pode durar anos? Pode, 4 a 5 anos em média. Uma mensagem importante é a seguinte: se a mulher estiver a tomar a pílula, não vai notar isto, porque a pílula induz o aparecimento cíclico mensal da menstruação, sim. Ou seja, aí não existem as irregularidades. É um ativador, não é? Nesta fase, em que por vezes ainda existem menstruações, a mulher já pode sentir calores, já pode sentir realmente aqueles afrontamentos típicos da menopausa. Até que chega um momento em que realmente a menstruação vai embora, deixa de existir, e quando a mulher está durante 12 meses sem que lhe apareça realmente qualquer menstruação, então aí nós consideramos que a mulher está em menopausa. Está bem? Isto, no fundo, foi para esclarecer esta fase de transição que gera muitas dúvidas na cabeça da mulher. Então, sintomas. Que sintomas é que temos? Os tais calores, também designados por afrontamentos por algumas mulheres. A diminuição da tal hormona dos tais estrogénios conduz a uma certa atrofia dos tecidos genitais, nomeadamente da uretra, que é a via urinária que está logo por cima da vagina, do canal vaginal também. Isso pode originar, então, secura vaginal, o que pode originar desconforto, por exemplo, na relação sexual e mal-estar. Pode originar problemas urinários, até às vezes infecções, outras vezes alguma incontinência urinária pode estar associada a esta fase da vida. Podem ocorrer problemas de sono. A mulher pode começar a notar alguma dificuldade, por exemplo, em adormecer, ou então, por ter crises de calores durante a noite, os suores noturnos. Também acorda, não é? Isso também pode provocar. Ou acorda com o calor, ou acorda já fria depois de ter suado, com sensação de frio. Tudo isto leva a outro sintoma que não está aí, que é a irritabilidade. Não é? Claro, a tudo junto. De humor Exatamente, fácil, que era o caso daquela paciente que vinha à consulta. Ou seja, a alteração do sono, além de poder existir uma certa labilidade emocional nesta fase da vida da mulher, pode realmente conduzir a um certo cansaço e a uma certa irritabilidade. Mais uma vez, chama a atenção, as mulheres não são todas iguais, e há mulheres que não experimentam nada disto, que não têm qualquer... Pode suceder que só algumas daquelas características aconteçam nas mulheres, não é? E não todas, há mulheres às vezes que só têm os calores. Não há uma listagem obrigatória quando ocorre. Um período em que têm os calores e depois normalmente desaparecem. Sim. Mas pode levar algum tempo. Por exemplo, pode levar cerca... Às vezes as mulheres têm os calores durante 4 anos e só depois é que desaparecem. Há aqui uma grande variabilidade. Sim. Normalmente, já agora, só também para satisfazer a curiosidade das nossas espectadoras, a menopausa normalmente ocorre entre os 45 e os 55 anos. Sim. Em média, digamos, a idade média para ocorrer a menopausa são os 51 anos. Se ocorrer antes dos 40 anos, nós consideramos que a mulher teve uma menopausa precoce. Está bem? Soluções. Então, uma das soluções que foi usada durante algum tempo e que realmente é das mais eficazes para aliviar aqueles sintomas dos calores e também como, digamos, prevenção da osteoporose,
é realmente o tratamento hormonal de substituição. Hoje em dia este tratamento é colocado em causa. Digamos que existiram estudos que demonstraram que quando este tratamento nas mulheres que ainda têm útero, ou seja, estou a excluir as tais mulheres que foram operadas e a quem lhe foi retirado o útero, é uma situação diferente e essas mulheres precisam de tratamento hormonal, a quem foi retirado o útero e os ovários, está bem? As tais mulheres em menopausa cirúrgica, mas as mulheres que tiveram uma menopausa natural, digamos, a prática de tratamento hormonal de substituição, se efetuada de forma prolongada, por exemplo, acima de 5 anos, pode acarretar alguns riscos para a mulher, nomeadamente riscos de infarto do miocárdio, de acidentes vasculares cerebrais, de cancro da mama. De modo que hoje em dia nós temos alguma cautela com este tratamento. Por vezes justifica-se e é ponderado caso a caso com a mulher, aquelas mulheres que têm sintomas muito intensos, muito severos, pode realmente usar-se este tipo de tratamento, mas por períodos que não devem exceder os 5 anos. E isso tem que ser analisado e avaliado, digamos, entre o médico e a mulher, caso a caso. Minuciosamente. Não é? Exatamente. Depois existem outros medicamentos, até medicamentos, por exemplo, que pertencem ao grupo dos antidepressivos, mas que aqui podem não ser usados com essa função, mas para aliviar os calores e que podem realmente ajudar as mulheres nesse aspecto. Também dispomos de algumas medidas naturais, por exemplo, medicamentos à base de fitoestrogénios de soja, em algumas mulheres aliviam consideravelmente alguns destes sintomas. São alimentos de substituição, não é? Sim, mas já diferentes, já não com aquele efeito do tratamento hormonal de substituição. Sem efeito secundário, não é? Algumas medidas importantes. Manter uma vida ativa é importante. Tentar manter um peso saudável também é importante. Quando eu digo vida ativa... Porque aumenta o peso, não é? É normal que aumente o peso do corpo da mulher, não é? Existe uma tendência natural nesta fase da vida a um ganho de peso. E realmente o manter a vida ativa tem essa vantagem de controlar o peso, tem a vantagem de manter os músculos, mesmo da bacia, aqueles tecidos ali à volta. Isto tem a ver com aquele problema que eu falei há um bocadinho da atrofia vaginal. Sim. Tudo isso manter o corpo ativo. Existe benefício nesse aspecto. Os lubrificantes vaginais têm um papel que pode ser importante e muito útil. Por vezes as pessoas têm a cabeça cheia de alguns mitos e de algumas ideias. Nós, por vezes, usamos alguns truques na consulta. Por exemplo, um dos truques é quando temos, às vezes, alguns pacientes homens que lhes faz muita confusão que a mulher coloca um lubrificante vaginal. Bom, um dos truques é que o homem não precisa de saber de nada. A mulher pode colocar um lubrificante vaginal, por exemplo, algum tempo antes da relação. E não é nenhuma mentira, exatamente, é apenas uma omissão. Exatamente, e o homem nem se apercebe disso e é o suficiente para os dois terem uma maior satisfação com essa relação sexual. Hoje em dia também nos casais têm mais à vontade e é benéfico e é bom que assim seja, que até podem usar, no fundo, os lubrificantes vaginais para brincar com isso. Existem vários tipos, alguns até com sabores. Podem, por exemplo, ser aplicados também na própria pele do pênis, no homem. Também, por exemplo, nos testículos, está toda uma zona de pele. E que realmente no homem, nesta idade, também às vezes tem tendência a ter essa pele seca. E realmente tudo isto pode levar a certos jogos, a que haja mais certa fantasia e que haja mais intimidade. A manutenção da atividade sexual na mulher nesta fase da vida é importante e por si só é uma das coisas que mais ajuda a prevenir a tal atrofia vaginal. E daí que realmente seja importante. Já falei aqui de várias soluções, mas tenho uma última que realmente é a melhor delas todas. Então vamos lá ver. Podemos passar... Ora, cá está. Esta amor mensagem. e carinho. É esta, não há nenhum medicamento que eu dê às minhas pacientes que substitua esta solução. Realmente, se o casal, e aí então já estamos a chegar à parte masculina, não é? Se existir compreensão, diálogo, brincadeira entre o casal, e é maravilhoso ver certos casais que ao fim de tantos anos de relação ainda têm essa capacidade de fantasiar e de brincar um com o outro.
realmente isso ajuda muito a ultrapassar esta fase e os feliz problemas que desembaraço. podem surgir com esta fase. Claro. E as mulheres é bom que também tenham a ideia, e julgo que a reforçamos aqui, de que não se trata de nenhuma doença. Apenas uma fase na vida da mulher. O que sucede é muito natural e é face a essa naturalidade, face a essa imposição da nossa vida, que as mulheres têm que se adaptar, e o melhor que têm a fazer quando não sabem exatamente o que está a suceder é questionarem. E a pessoa especializada, a primeira pessoa especializada a quem o podem fazer é o médico de família. E depois todas as outras pessoas... Jorge, já agora só uma mensagem sim, que é importante, que eu gostava também que as pessoas ficassem e que retivessem. Qualquer perda de sangue, do ponto de vista, digamos, vaginal, após a menopausa, é motivo para a mulher ir ao médico. Claro. Está bem? Claro. Depois dos tais 12 meses em que já não existiu... Um ano consecutivo sem menstruação, sem menstruação. E que o médico diz à mulher realmente já está em menopausa, então a partir daí, qualquer perda de sangue justifica ir ao médico. Sem pânico, sem, digamos, medo. Muitas das vezes, a maior parte das vezes até nem é nada de especial, mas a mulher deve ir ao médico. É conveniente que se saiba o que é que se está a passar. Dr. Carlos Martins, na próxima semana vamos falar do pé diabético, e estamos aqui também a sugerir aos nossos telespectadores que nos queiram contactar por esse motivo, depois que o façam, e se inclusivamente quiserem vir falar da sua experiência, podem fazê-lo. O nosso contacto está no televisor 227-156-256. Podem então ligar ou através do nosso endereço eletrónico ou também através da nossa página no Facebook, se estiverem interessados então em aqui estar, ou então em deixar as vossas interrogações sobre o pé diabético. Boa semana! Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. 11h22.